Olá, pessoas! Estamos começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. E a nossa convidada de hoje é a Jéssica Macedo. Ela é fundadora do grupo editorial Portal e autora best-seller com centenas de livros publicados. Ela escreve desde os 14 anos e construiu sua trajetória de sucesso no mercado editorial brasileiro, sendo reconhecida como uma das jovens promissoras da lista Under da Forbes Brasil. Sua obra cativa milhares e milhares e milhares de leitores, inclusive, naturalmente, pesquisando aqui sobre a Jéssica, entrei na página da Amazon e, assim, não tem como ver todos os livros, todas as avaliações, que é muita gente lá, é muita gente, então é muito legal esse impacto, né, que a escrita da Jéssica causa, né, nas pessoas. E ela acabou se tornando, né, a segunda autora brasileira mais lida no país nos últimos 10 anos, conforme, né, os dados de leitura do Kindle Unlimited, que é a plataforma de leitura da Amazon, de assinatura da Amazon, né. E também teve obras, né, adaptadas para o audiovisual, naturalmente amplia o seu alcance, né, de leitores, né, de telespectadores. E seu livro mais recente, Inimigo Virtual, explora os perigos da internet, abordando temas essenciais para o público infanto-juvenil. Jéssica, seja muito bem-vinda, tudo bem por aí? Tudo bem, Juliana, é um prazer poder falar um pouco sobre, a minha carreira, a minha trajetória, sobre o inimigo virtual. Eu acho que ele traz um alerta muito importante para os leitores, para os educadores, para os pais. E bater esse papo aqui com você hoje vai ser bem legal. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, eu estou bastante animado e com muitas dúvidas. Como eu disse, né, pesquisando aqui sobre você e, bom, de mais quase 250 episódios aqui, de longe você é a autora com mais publicações, né, com alcance maior e de fato, até falei aqui, assusta, porque é um volume muito alto, assim, de livros, né. Só que antes de a gente chegar, né, na sua rotina de escrita, no grupo editorial, naturalmente tem que gostar muito, né. E Sim. provavelmente é um gosto, um hábito, enfim, é um hobby, um ofício, um trabalho, é tudo, assim, eu imagino que há muito tempo, né, desde muito nova. Conta pra gente, como que começou, assim, seu contato com a escrita, até no ponto que você pensou: "Opa, eu posso fazer isso aqui de um ofício, de um trabalho", como que foi esse começo? Então, eu sempre fui muito criativa, muito imaginativa, eu gostava de desenhar, de criar histórias, de fazer personagens. E aí, assim, desde os 9 anos eu criava peça de teatro, sabe aqueles sarais, Uhum. aqueles que a gente faz na escola. Eu fazia os roteiros e colocava meus colegas para interpretar pra personagens que eu gostava da televisão, ali da mitologia grega. Só que na escola que eu estudei ali até a sexta série, né, que hoje é o sétimo ano, a biblioteca era muito limitada e existia uma faixa etária para pegar os livros. Então ali eu estava com 10, 12 anos. Namorava o Harry Potter, por exemplo, mas eles falavam: "Não, ele tá na faixa que só a oitava série pode pegar". Aí eu Então só você não não teve muito está qualquer coisa ali só para às vezes fazer a ficha da escola, então não era uma leitora assídua, apesar de gostar muito de criar histórias. Só que aí eu acabei mudando, eu fiz a sétima série em outra escola, onde eu fiquei até o terceiro ano, e nessa escola a biblioteca já era bem maior, é bem mais vasta e não tinha essa coisa de: "Ah não, você não pode pegar esse". Claro que os livros lá estavam, assim, né, dentro do adequado para 18 menos, e eu Uhum, podia pegar o que eu quisesse, desde clássicos até o Harry Potter. Foi uhum. onde eu li o Harry Potter, eu li Crepúsculo, eu li, a Anne Rice, que eu gosto Hum, caso muito, Pedro Bandeira, que é um brasileiro, assim, sim, acho que os livros, assim, falam para o público juvenil, né, de sim. Tá muito presente nas escolas, né, Filho Bandeira tá muito tantos presente. artigos, assim, eu acho que foi o que mais me marcou e é o que eu, assim, realmente gostava de ler. Ó. E aí, lendo, eu tinha ali uns 13 anos, uma amiga minha que ia muito comigo pra biblioteca também, ele falou assim: "Ah, Jéssica, você gosta tanto de escrever, por que que você não escreve um livro?" Abriu cabeça, assim. Eu falei: "Tá, vou tentar". E aí eu escrevi O Vale das Sombras. Que foi meu primeiro livro, ele foi publicado em 2010, Uhum, através de uma publicação ali, aquela publicação paga, né, que sim. a minha mãe arcou com os custos Uhum, editoriais, através de uma editora sob demanda,
E quando a gente é leitor, a gente não faz a menor ideia de como que o mundo do outro lado funciona, né. Tem aquela ilusão de que o difícil é publicar o livro, depois que ele está publicado, não, ele vai chegar para o mundo inteiro, todo mundo vai Uhum, ler, vou ser muito famosa, e eu descobri muito cedo que não é assim que a banda toca. E aí eu já era menor de idade, então isso foi difícil, né, ainda mais, apesar da minha mãe ter, né: "Nossa, que legal, que bonitinho, vamos fazer". uhum, Então assim, eu pausei, né, eu tive essa publicação, não parei de escrever, né, eu sim. descobri que, poxa, eu gosto muito disso, não parei de escrever, então assim, dos 14 aos 18 anos eu escrevi bastante coisa, terminei a série do Vale das Sombras que está engavetada até hoje, de vez em Uhum. quando algumas pessoas me perguntam, mas, eu amadureci muito e o aprendizado é constante, cada livro, cada Ah, trabalho. sim. Amadurece na escrita e, assim, até É, e atualizações de mercado, vários aspectos, né. não, vários aspectos. E aí, assim, falta o último, né, e eu falo: "Poxa, eu teria que reescrever todos e eu prefiro Uhum. escrever histórias novas", né, Sim. então deixa esse primeiro lá, deixa o resto na gaveta e bola pra frente. A série que eu comecei depois, inclusive comemorei esse ano na Bienal os 10 anos da trilogia mística, foi, assim, o Magia, apesar de ter sido o meu segundo livro publicado, ele foi pra mim o meu divisor de águas em vários aspectos. Eu publiquei ele quando eu tinha 18 anos, porque aí eu podia assinar os contratos. Assim, tomei muitos tombos, mas eu peguei ele e falei: "Poxa, eu acho que eu consigo, vou botar debaixo do braço, vou tentar fazer isso acontecer". Então, eu fiz no meio do caminho aí no ensino médio, eu fiz designer gráfico técnico, Uhum. então eu consegui entender a parte da produção gráfica, de E foi grafite. de propósito? Foi pensando pra te ajudar na carreira literária ou Não, eu acho que foi destino, Deus, seja lá o Uhum. que for. Porque é até engraçado, eu sempre fui a nerdona da escola, né, eu sempre fui a que sentava na frente, a que tirava as melhores notas em exatas, por incrível que pareça, português nunca foi o meu forte. Eu era aquela pessoa que desafiava o professor de física, que provava que Sim. ele fez a questão errada, assim. Hoje eu entendo por que que metade da sala me odiava. Você piorava a disciplina, né. Porque ele pegava algumas questões do banco da escola, só que ele não resolvia antes. Então, às vezes, ele não conseguia achar a resposta. Então eu pegava a prova, ia lá, resolvia pra ele e falava: "A resposta é essa, não precisa cancelar a questão". Aí os meus colegas. Nossa. Tirava o ponto extra deles, né. Mas, assim, então eu sempre fui, né, pra essa área. Meu pai é vendedor, meu pai veio da roça, então, assim, ele terminou o ensino médio depois de adulto no EJA. A minha mãe já tem uma escolaridade um pouco maior, ela fez faculdade e pós-graduação, mas ela só lia exatas, né, livros de engenharia. Eu nunca tive contato com a literatura de entretenimento na minha casa. O que se esperava é que era que eu fosse seguir o caminho de exatas da minha mãe, né, ou medicina, igual meu pai vivia falando, se ele tivesse as oportunidades que eu tive, ele ia ser um doutor. Uhum. Então, eles se esforçaram muito para me dar, né, principalmente ele, a educação que ele não teve. Sim. E eu era assim, eu era a primeira da classe, uma excelente aluna, então, eu me esperavam-se que eu fosse seguir uma carreira de exatas, e no ensino fu no ali no final do ensino fundamental, quando aqui eu não sei onde você mora, mas aqui em Belo Horizonte o Cefet é muito E em forte. BH também. Ah, que bom, então você deve saber. O Cefest ali do Amazonas, você fala. Não, depende do curso, né, tem um campus 1 Ah, aqui, sim, campus é. 2, mas o Cefet, né, o estudar no ensino médio no Cefet é muito forte. Uhum. Isso Sim, sim. sim, eu estudei muito, e eu lembro, assim, até hoje, a diretora da escola falou assim: "Eu vou torcer pra você não passar, pra você continuar aqui com a gente". Eu estudava no SESI na época. E aí, assim, estudei pra caramba, na época eu tirei uma nota suficiente pra entrar em qualquer curso, menos no que eu tentei. Qual foi Eu levei edificações, Ah, sim. tirei 42, que foi exatamente a nota de Aham. corte, era o suficiente pra entrar em qualquer outro curso, mas não foi pra edificações. Então, foi um
o destino? Foi um É, alerta, algo aí uma na semana seguinte à saída aliás, no dia que saiu o resultado saiu numa sexta-feira à noite, no sábado de manhã era a prova do Senai. E assim, eu já ti não é, já estava super confiante que quando eu corrigi lá que eu ia passar, porque a nota de corte de todos os anos anteriores era 37. Uhum. Aí falei: "Tô dentro". Aí fui para um casamento à noite, estava ali, né, com 14 anos, fui para um casamento com os meus pais, e aí uma amiga minha do cursinho me liga: "Jéssica, saiu o resultado do Cefet". Eu tô assim: "Eu passei?" Ela: "Não". O um baque, você acha até que é mentira, né, porque estava muito tranquilo teoricamente, né, pela nota. Estava. Isso foi nossa, faz tempo, hein. Se eu entrei na faculdade em 2014, foi ali foi em 2010, né, exatamente quando eu lancei o Vale das Sombras, inclusive eu estava no cursinho quando eu lancei. E aí, eu fiz a prova do Senai, entre aspas, claro que eu tinha estudado muito, né, estudei Uhum. muito para entrar no Cefet, mas eu fiz entre aspas de qualquer jeito, porque eu estava brava com a praga da que a pedagoga tinha me jogado. E aí deu, né, assim, cerca de um mês depois ela me ligou pra me parabenizar que eu tinha passado em segundo lugar geral, e eu ganhei bolsa de 100% tanto no Senai quanto no SESI. Então eu fiz o ensino médio de graça do mesmo Pô, jeito. que ótimo, né. E aí Eu não sei se você pensou isso, né, mas falou do seu pai, né, que, foi terminar a educação mais pra frente, né, no EJA, então motivo de muito orgulho, né, porque passar lá na frente e, né, com bolsa e com tudo pô, sim, vantagem eu ganhava toda, né. tudo, eu ganhava material, eu ganhava uniforme, então assim, por isso eu falo, né, foi o destino, aí eu fiz comunicação visual, né, que é o Uhum. design, que é o nome do curso de design. Então assim, vi produção gráfica, Uhum. InDesign, Photoshop, Illustrator, coisas que eu uso muito até hoje. Eu faço as minhas capas, Me então veio na minha cabeça exatamente isso, né, as capas dos seus livros você que faz então, até hoje. em capa, diagramação eu fiz Sim. muito, principalmente no início da Portal, né, era muito eu editora, então eu fazia o meu, fazia o de outros autores, e foi realmente assim, hoje é o que eu mais uso, né, então pô, reverteu positivamente. Eu imagino que eu não teria sido tão contente fazendo edificações quanto eu fui fazendo comunicação visual. Eu gostei muito do curso, pra mim, assim, foi uma experiência até muito mais positiva do que a universidade, porque eu sou muito prática. Né, e o Uhum. técnico ele é prático. Eu Sim. te ensino isso para você fazer aquilo e pronto, é assim que o mercado funciona e eu sou muito assim. Então aquelas matérias mais elucidativas da faculdade não Uhum. eram o meu forte. E aí eu fiz, inclusive trabalhei ali quando eu entrei na faculdade, né, aí, outro momento de choque, né, principalmente para o meu pai, para todas as expectativas que colocaram em cima de mim, foi a escolha da universidade. Uhum. Algumas pessoas até hoje imaginam que eu fiz letras, Uhum. mas eu tenho uma irmã que ela é 9 anos mais nova que eu. E tinha muito aquilo, ajuda sua irmã a fazer para casa, faz não sei Ah, o sim. quê. E eu nunca tive paciência. Admiro muito os professores, mas eu acho que Não é pra você. pra ensinar. Não, não é para mim. E é uma vocação. É Sim. assim como a escrita, ser professor é uma vocação, independente do salário, independente do que for. Eu acho que, Uhum. assim, você tem que ter uma paixão muito grande pelo Sim. trabalho, porque lidar com criança e adolescente é um desafio. E não era para mim. E aí eu falei: "Não, letras não vai dar, porque o caminho é licenciatura e eu vou matar alguém em sala de". E aí eu falei: "Poxa, vou fazer cinema, porque aí eu Uhum. vou virar roteirista, né, vou Sim. contar a minha história, as minhas histórias, imaginar, inventar, através, do cinema". Até porque, o jornalismo eu ia ter que contar histórias reais, e eu sempre fui aquela coisa de imaginar, de inventar, Sim. inclusive a biografia na escola, né, aliás, a monografia no final do curso pra mim foi um desafio, porque era tudo segundo alguma pessoa, eu não podia inventar uma vírgula no texto. Sim. Então Uhum. foi aquela debate, né, com a orientadora. Mas aí eu escolhi cinema, e eu lembro claramente quando eu estava no cursinho ali na frente, junto com o pessoal que queria engenharia, com o pessoal que queria medicina, e o professor de biologia pediu alguém, né, e eu sempre fui muito, assim, oferecida para essas coisas, pediu alguém para ir lá no quadro responder, né, um exercício, e eu fui, fiz. Aí ele falou assim: "Nossa, meus parabéns, eu já vejo você entrando nos degraus
na Universidade Federal. Que curso você vai fazer mesmo? Uhum. Cinema. O cara caiu em cima Que desperdício, né, deve ter pensado isso, né. e eu ouvi isso muito, inclusive dos Sim. meus colegas de sala. "Eu não acredito que você vai desperdiçar a sua Uhum. inteligência fazendo cinema". Inclusive eu queria ter tentado o vestibular da USP, meu pai falou: "Não, não vou te levar em São Paulo para fazer cinema, não". E o Curioso. cinema da UFMG, ele tá na Belas Artes, ele é o cinema de Uhum, animação. uhum. Então ele não sei hoje, mas na época que eu tentei, ele não estava no SISU, você ainda tinha que fazer uma segunda etapa de prova Ah, eu lembro, era habilidade. vestibular específico de cada universidade, cada uma tinha seu próprio método, né, então tinha Não, no ano que eu tentei ele já tinha aderido ao SISU, entendi. Ah, porém, entendi, tá. os Uhum. cursos de belas artes, eles precisavam de uma prova extra, assim, Tá. o Enem era a primeira etapa, o corte, e aí Aí tinha depois que Uhum. o que eu passasse pela primeira etapa, eu tinha que fazer uma prova de desenho. E aí, no SISU eu coloquei farmácia, que eu também achava o CSI super legal, eu falei assim: Uhum. "Vou virar perito criminal". E aí, coloquei farmácia e depois eu fiz a prova, né, e aí quando eu passei em cinema e tive que desfazer a matrícula de farmácia, meu pai: "Não, faz farmácia primeiro, depois você vai lá e faz cinema". É, aquele entendimento que cinema é um hobby, né, igual teatro, igual a escrita, né. porque ainda mais pra ele, né, pra ele que teve uma criação, muito mais prática e muito mais, Uhum. limitada em muitos aspectos, era difícil entender, né, foi difícil é difícil entender para ele, né, o trabalho home office, né, então assim, aí eu fiz, falei: "Não, não é cinema que eu quero", só que aí durante a faculdade eu comecei a abraçar a literatura, né, eu escrevia dentro do ônibus, porque comecei a fazer estágio, né, com o meu curso de designer gráfico eu comecei a fazer estágio, então meu primeiro estágio foi dentro ali da UFMG, depois eu fui para várias empresas de tecnologia, de outras coisas, até que o meu emprego, ali que eu fiquei uns 2 anos e meio, foi numa empresa de publicidade e propaganda. Uhum. E lá eu aprendi muita coisa também que eu uso até hoje, inclusive foi, assim, eu acho que o que eu aprendi com o marketing foi muito importante para minha virada de chave. Entender o que que é persona, entender o que que é Sim. mercado. Uma coisa que o meu chefe falava muito era que as pessoas ficam naquela coisa do autor com bloqueio, né. Assim, eu vejo que eu produzo tanto por causa disso, o autor fica com aquele bloqueio de criatividade, "Ai, não tá perfeito, não tá do jeito que eu queria". E na publicidade não tem isso, ou você entrega ou você entrega. Por Sim. mais que seja uma obra de criatividade. Eu recebia demanda 15h para entregar até às 6 porque o Sim. cliente ia postar no jornal no dia seguinte e o problema é seu, se vira. Então eu me dou muito isso hoje na escrita como profissão, tem prazo. Então assim, se eu tenho que Uhum. me virar para entregar o livro, mesmo que, essa chefe seja eu. Inclusive, você tem esse calendário, talvez anual de lançamento, por exemplo, 2025, você sabe, talvez não quais, mas quantos livros você pretende publicar? Esse você Então, já tá eu organizado, assim? Eu lanço um livro a cada 15 dias. Então, Uhum. eu já tenho essa média, né, Sim. que eu tenho 15 dias para escrever e tenho 15 dias para preparar. Não tenho todo o calendário de 2025 ainda, mas eu já Sim. tenho os próximos lançamentos aí desenhados, né, inclusive eu estava passando hoje para Então, enquanto um tá sendo preparado, o outro tá sendo escrito, né, e fica sim, enquanto eu estou escrevendo, já estou estudando para o próximo. próximo. Fazendo Uhum. roteiro, vendo o que que eu vou trabalhar, qual que são os personagens, a biografia de cada um, isso tudo às vezes, né, nem do próximo, às vezes hoje, assim, eu tô igual agora, né, eu estava olhando, já pedi ilustração para o primeiro livro de janeiro, sendo que eu tenho mais um para Sim. escrever ele. Porque antes eu tinha uma gordura maior, digamos assim, eu tinha muitos Sim. livros já prontos, então quando eu estava escrevendo um livro que ia ser publicado daqui a 3 meses. Mas aí eu fui mãe ano passado, a coisa deu Uhum. uma Muda um pouquinho a rotina, né.
Mas agora eu já consegui, né, assim, Uhum. conciliar de novo, ela já tá maiorzinha, ela já tem as atividades dela, então Hum. durante o dia ela fica com a babá, mas a vantagem de estar em casa é que mesmo que eu esteja trabalhando, eu Você ainda tá posso de olho acompanhar ali, de né? perto o crescimento dela. Tô ali escrevendo, mas ela começa a gritar, eu vou lá ver o que que aconteceu. E meu marido também tá do lado, ele é Hum. programador, então nós 2 trabalhamos Também em de casa. casa. Ah, então pra ela é perfeito, né, porque tá com Sim, os pais em casa, né, a melhor rede de apoio são os próprios pais, obviamente, né, não, então com tá os 2 certeza. ali com a criança. Os 2 ali, né, então, às vezes ela faz alguma coisa, vem correndo, mostra pra Uhum. gente, e Mas acho que o que eu achei interessante, você falou da agência, né, da publicidade, então te preparou para uma questão de marketing e mercado, né, sim, esse período que você trabalhou. Então, você teve que entender de persona, entender de público, de estratégia de divulgação, de foi lançamento. a minha virada de chave. Eu acho que o meu sucesso hoje deve-se a entender que existe um público, consumidor. Eu acho que muita gente hoje com a Amazon já começa, né, já tem muitos best-sellers do primeiro livro, mas esse pessoal já veio, né, a gente até brinca quando eu comecei Tudo Será Mato, mas eu levei um bom tempo para ter um retorno financeiro dos meus livros, porque, precisei identificar, onde estava o público e o público que consumia. Inclusive eu até montei uma frase que eu falava para alguns autores quando vinham me perguntar, existe o bombom de morango e existe o bombom de café. Muita gente não gosta de café, o bombom de morango é mais popular. Por mais que seu bombom de café seja sensacional, vai ter gente que vai preferir o de morango Uhum. mais comum, assim, mais simples. Então, é isso, né, eu tive que identificar aí o bombom de morango que é o romance, né, o Uhum. público do romance é muito maior, porque eu escrevia fantasia infanto-juvenil, né, ali Uhum. na pegada do Harry Potter, inclusive o Sim. Magia, né, ele tem uma pegada assim, né, igual os livros que eu li, 16 Luas, o que é narrado em primeira pessoa pela protagonista, mas é um livro juvenil focado mais ali na aventura em si do que no romance. E eu fui entender que o mercado queria romance. E eu sempre tive uma paixão por escrever, eu brinco com as pessoas que eu nunca eu até achei alguns contos numa época que eu publicava num blog com um amigo, mas eu não tenho terror, assim. Mas, se eu tivesse que escrever amanhã terror, eu escreveria. A minha Uhum. paixão sempre foi escrever. Então eu tive que juntar essa paixão com que mas eu tive que deixar um pouco de lado o que que a Jéssica leitora queria, porque era muito É, voltado você para escrever só o que o público quer é complicado, né, você tem que gostar de escrever sobre isso também, né. assim, não, igual no início, eu tenho uma paixão pela escrita. Eu amo Uhum. escrever, mas eu tenho que pensar que eu tive que isso eu entendi na publicidade. Meu livro é um produto, porque a pessoa vai ter que pagar por ele. Sim, tem muita gente que romantiza, né, do tipo, tem às vezes É muito medo, romantizado. vergonha de colocar pra vender, né. Não, o livro ele é um produto, então para que eu consiga viver disso, que era o meu sonho ali, a menina de 14 até 18 anos que falava: "Poxa, eu queria muito poder viver disso", e as pessoas falavam que era impossível, e aí eu entendi, mas para fazer isso eu preciso dar, né, pra mostrar para as pessoas que esse meu livro é um produto legal, que elas vão gostar de ler e Uhum. que ele vai, né, agradar e elas estão dispostas a pagar, né, o preço ali, porque a gente também tem como escritora, a gente também tem um custo ali, né, Lógico. editora, de impressão, de uma série de fatores, E de tempo, recursos né, profissionais. é o seu trabalho, Isso é é o o dia dia. inteiro. E, inclusive nessa questão de tempo, eu acho que a gente volta ali no só agradar. Eu gosto de escrever, então assim, eu prefiro muito mais escrever para agradar o público, digamos assim, do que voltar a escrever só quando der e ter que Uhum. ter um outro emprego. Então assim, eu Eu acho que essa cliente sua, ela é super profissional no sentido de você falou de metas, então 2 livros por mês, Aham. então você tem data pra começar, pra terminar, igual qualquer trabalho que você tem suas entregas. Exatamente, ele é o meu trabalho. A escrita é meu trabalho, é com ela que eu tenho a minha fonte de renda, que eu pago, né, os meus boletos no final do mês, então eu encaro ela como trabalho. E quando outros autores que querem, né, ter a escrita como profissão vêm me perguntar, eu falo: "Gente, trabalho dá trabalho".
Às vezes a gente não tá afim, às vezes eu quero sentar e ver Netflix, mas eu tenho que fazer, é um compromisso. E eu falo muito como autora, é que o último discurso é antes feito do que perfeito. E sobre metas, objetivos e às vezes, assim, as pessoas ficam: "Ai, não tá bom, não tá bom", aí publica um livro por ano, 2 livros por ano e não tem o retorno que espera e acaba tendo que se dedicar a outras coisas, porque os boletos chegam, né. Inclusive, eu lancei o meu primeiro não ficção, que chama Desculpas Não Pagam Boletos, por causa de várias conversas assim, né. Sim. Porque não adianta, se a gente não se dedicar, eu falo que é melhor uma página ruim do que uma página em branco, porque o texto quando ele tá ali você pode trabalhar ele, você passa para um leitor beta, você passa ali Uhum. para uma leitura crítica e eles podem falar assim: "Ô Jéssica, melhora essa fala aqui tá confuso, poxa, aqui o personagem falou isso igual ali em cima, tem que mexer", porque aí a gente tem algo para trabalhar, mas o que a gente faz com uma página em branco? Nada. É, e tem outra questão também que quanto mais você escreve, mais familiarizado você fica, obviamente, com criar histórias, com a língua, com o vocabulário. Então, quanto mais prática você tem, vai ficando mais fluido, muito mais fácil. Com certeza. Eu imagino que hoje você se garante no ponto, tipo, eu comecei a escrever hoje, eu vou terminar o livro daqui a 15 dias, pelo que você se conhece, pelo tudo que você já publicou. Então, Mas eu acho que é uma questão de rotina. Eu acho que muitas pessoas vêm me perguntar como que faz para escrever, eu falo: "Gente, o mais importante é a rotina". Sabe aquela gotinha d'água que vai pingando, vai pingando, vai pingando e na hora que você vê enche um balde? Que seja escrever um parágrafo por dia, mas precisa da rotina. Quando eu escrevi o Magia, eu tinha 16 anos. Ele é uma fantasia, igual eu falei, numa pegada Harry Potter, que os adolescentes gostam muito, então, assim, em volume de livro físico, ele já vendeu mais de 10.000 e isso na Independente. sim. Eu escrevi com um mês quando eu tinha 16 anos. Eu chegava em casa todos os dias, depois da aula, e escrevia um pouquinho. E tem Tinha a outro minha meta de um capítulo por dia. E tem um fator importante, pelo menos para mim, assim, estando em contato com a obra todos os dias, você fica imaginando ela, vivendo ela, e fica mais fácil de escrever. Você começa a escrever hoje, né? Hoje aqui é quarta-feira, você vai pegar para escrever de novo na outra segunda-feira, meio que esfriou. Você pode perder o fio, aí você tem que ficar relendo aquilo que você fez para depois voltar para o ritmo. Então, tendo ali assim, cada um tem uma rotina, tem gente que consegue escrever muito, igual você, tem gente que vai escrever só 15 minutinhos por dia, mas aproveita os 15 minutinhos, né. Faça isso Não, como com hábito, né. certeza. Eu acho que cada um vai entender as suas necessidades, e aceitar também. Aquele bom e velho é uma coisa que a terapia, né, me ajudou a Uhum. entender que, aquele bom e velho, você não é todo mundo. Que às vezes eu falava como se fosse muito simples fazer exatamente como eu faço, mas não é, tem pessoas que têm mais desafios. Mas eu acho que é entender, é muito importante esse exercício de autoconhecimento, o que que eu dou conta de fazer, porque também não adianta, eh, querer chegar no ponto da outra pessoa e você não dá conta de fazer o que ela faz. E alinhar expectativas também, né, porque Sim. as pessoas falam assim: "Ah, eu quero ter o resultado que a Jéssica teve, mas eu publico", que já é muito, vamos colocar, eu publico 3, 4 livros por ano, para pessoas, pra média, né, dos autores é Uhum. muito, mas não vai ter um resultado, a não ser, claro, se já é uma pessoa, consolidada no mercado, às vezes uma pessoa que já tem um público grande, depois escrever um livro, tem vários aspectos, né, mas é alinhar a expectativa, né. Quem é você, Não, o que com que você está certeza. fazendo. Quanto mais livros, mais leituras, porque eu tenho mais material para oferecer para o mesmo leitor. Sim. E quem já vai gostando de Aumenta. você, tá querendo o livro todo dia, né. Não, eu brinco com as meninas do meu grupo de leitores no WhatsApp que eu escrevo em 15 dias para elas lerem em 15 minutos e me perguntar: "Cadê o próximo?". Porque, assim, elas devoram, engolem, né, 15 minutos é exagero mesmo, assim, geralmente eu lanço, elas leem viram a noite lendo, e aí no dia seguinte todo mundo já terminou, e aí eu começo aquele trabalho de novo, né, pra preparar para o próximo, enquanto elas já estão assim: "Quando sai? Quando sai?". Então, é muito disso, né, assim, primeiro eu acho que o primeiro ponto aí, saindo um pouco disso,
da minha rotina, o quanto a Amazon impactou no mercado literário, né, com o Kindle. Eu acho que o Kobo, o Leve e outros e-readers não tiveram tanto impacto por causa do que o Kindle Unlimited faz, né, que é levar o livro a um preço fixo e um preço acessível, porque o preço do livro tá muito caro. Eu vou talvez entrar numa coisa aqui polêmica, que eu sou contra, que é a lei do preço fixo, porque eu acho que ela só favorece as grandes editoras, porque vem com aquele discurso ali que é por causa das livrarias pequenas, mas as livrarias pequenas já morreram lá na pandemia, a grande maioria. E Tem essa a questão é pra barrar a Amazon, porque ela é uma devoradora de não, entendeu, pequenos, de né. mercado. É. Mas eu assim, a questão é que eu falo aqui no mercado como uma editora, como independente. A maioria dos independentes nem coloca assim, a gente vai colocar na Amazon, pelo marketplace, sabe, e aí a gente que regula o preço. Então, assim como é na Shopee, né, hoje eu vendo mais livros na Shopee do que na Amazon, físicos que eu tô falando. E aí assim, o Brasil ele tem uma coisa, não é tão livre mercado, né. Eu falo que desde lá de 2010, há 14 anos, eu tenho aquela luta para entrar nas grandes livrarias. Isso com tudo que eu já construí. E não é é um desafio muito grande do autor independente conseguir imprimir os livros. Mas hoje eu tenho esses livros impressos, eu até tenho recurso para imprimir, mas para colocar na livraria é aquela, entre aspas, ali, monopólio das grandes editoras. Eu entendo, elas pagam para estar na vitrine, para uma série de coisas, mas assim, pode parecer um discurso para os menores, mas eu acho que infelizmente vai estourar na mão do leitor, porque o leitor vai, né, ter que comprar os livros a preço de capa. E até isso dificulta até para mim, por exemplo. A livraria, ela fica ali com sorte, 50% do preço de capa. Se o livro é vendido a R$ 100, ela devolve 50 pra editora. E aí, às vezes, eu vou para então eu boto ali o livro, assim, a R$ 100 como preço de capa, para que eu tenha uma margem ali para pagar royalties dos autores. Isso falando como editora, royalty do autor, que é quem menos leva nessa história toda, porque geralmente ele fica com 10% do que a editora recebe. Então aí o autor ia ficar com R$ 5, tem a impressão do livro, que o papel sobe cada vez mais, ainda mais agora que tá cotado, que ele, né, o dólar disparou e o papel é cotado no dólar, então vai subir muito em janeiro. E aí, beleza, eu tive ali um curso de impressão, eu tenho um curso de impressão do livro de R$ 25, ou pagar mais R$ 5 para o autor, e aí o resto ali é um lucro entre aspas da editora, que tem água, luz, transporte, funcionário, uma série de coisas para pagar, né, estoque para guardar esses livros. Então, ali, vamos pensar a Amazon, por exemplo, vende mais barato, porque ela abre mão desse lucro de R$ 50, e aí ela vai, claro que esse é um valor hipotético, né, isso aí vai depender Tá usando como mas você não acha que isso para o independente é bom? Porque, por exemplo, a Amazon ela consegue derrubar um exemplo, uma leitora que te lê, ela pode ler, por exemplo, Assim que Acaba, um exemplo, que é o livro mais vendido ano passado. Aí a Amazon vai e lança o filme e coloca o preço lá embaixo pra mas aí no monopolizar mercado todo do mundo. físico, ela já dificilmente vai comprar Não, um mas livro aí não. mas eu tô falando assim, pra autor independente que publica o livro impresso, que tem todos os custos, quando se tem uma barreira, porque a Amazon nem chega nisso Vai chega. Ele nem chega, ele já vai conseguir ter o livro dele mais barato, digamos assim, porque ele nem chega nas livrarias. O autor independente nem chega. Não, o que eu tô falando é o seguinte, que é O impossível. autor independente, ele nem chega nas livrarias. Eu falo porque se você chegar você vai conseguir achar e olha que eu já cheguei num patamar muito maior do que a maioria dos autores, mas se for lá nas livrarias, né, na leitura, você vai com sorte achar um ou outro livro meu. Isso em cima ali, mas o autor independente, a pessoa que está começando agora,
A não ser que ela tenha saído por uma grande editora, vamos pôr aí que ela saiu pelo Globo, não sei o quê, aí ela vai estar pau a pau com Assim que Acaba, porque a editora fez uma tiragem grande, vai ter rede de distribuição e blá-blá-blá. Mas o autor nacional, ele nem tem esse esquema, né, o leitor que gosta dele vai ter que ir lá comprar o livro no site da editora ou direto com ele. Não, mas eu tô pensando, por exemplo, o meu livro, ele tá publicado, vamos supor, por R$ 50. Eu concorro na minha literatura, por exemplo, pós-apocalíptica, com qualquer outro livro de apocalipse, de zumbi e tudo mais. Aí se lança eu lanço meu livro por preço cheio, porque eu não consigo concorrer com a Amazon, com a editora, porque a impressão é menor. E se a editora, ela lança e ela tem que manter esse preço de um livro de lançamento por 1 ano, fica mais justo para lançamentos, porque ela não pode colocar o Tá, preço lá mas em aí pensando no marketing da persona, o livro, assim que acaba, vai sair o filme, logo uhum. ele vai vender mais. Então, que a pessoa vai chegar aqui na livraria. Eu conheço esse, eu não conheço esse. Esse aqui tá mais caro, mas esse eu conheço. Qual que você acha que ela vai comprar? Não, eu concordo, mas aí que Não, e não mas assim, mas o se que eu vejo é a questão de que são 14 anos aí no mercado, vendo, claro, não, diariamente. mas diminui aí a diferença, porque assim que acaba, a qualquer momento ele pode não é um lançamento, a gente tá usando um exemplo, porque isso é durante 12 Sim, não, meses de a gente tá colocando lançamento, né. como É um lançamento. é um livro famoso que acabou de lançar, que ele vai vender, porque ele já chega vendido no Brasil, vamos colocar assim, porque Não, exatamente por isso que as grandes editoras fecham, porque elas não têm trabalho de marketing, porque o livro já chega pronto aqui, né, já chega vendido, igual você falou. já chega Mas a questão, assim, eu, por exemplo, mesmo que o que eu faço na Amazon, a relação ao preço mais baixo. O preço mais baixo só serve quando você ganha no volume. Então, claro. quando eu lanço meu livro a 1,99. Poxa, mas com 1,99 você não ganha nada, assim, porque acima de 5,99 a gente ganha 70% do valor. Isso. Abaixo disso a gente ganha só 30. Então eu ganho ali 70 centavos por cada livro vendido. Mas aí em vez de vender 300 eu vendo 5.000. E a proporção pro E aí Anique de qual que dá mais, assim, que um livro não, é a dá muito mais retorno do que a venda, mas eu tô tentando trazer a venda para você entender ali em relação ao livro físico, numa análise, assim, de mercado mesmo, de entender como que do autor independente em relação a isso. E tentar talvez fazer você entender que para mim o principal prejudicado disso tudo vai ser o leitor, porque ele vai poder comprar menos livros. não, eu não, entendo. Assim, no final das contas, assim, até por experiência de outros países, o preço médio do livro, ele aumentou. Tem país que diminuiu, tem país que aumentou, mas são estratégias que, por exemplo, Portugal, Espanha, outros lugares, que funcionou no barramento de fechar os pequenos locais, que é o abocanhamento da Amazon dominando o mercado. Mas aí, são estruturas de país muito diferentes da nossa. Não, são estruturas completamente O diferentes, tem Brasil de não como que você aplicar. tem berço de educação que esses países têm. Assim, hoje, o meu principal faturamento vem do romance hot da Amazon, isso não tem como questionar. Mas eu não abandonei a literatura infantil e infanto-juvenil, porque eu acho que é a minha gotinha no oceano. Uhum. Eu recebo sempre alunos, pais. Meu filho não lia nada, mas leu seu livro em 2 noites. Assim, na Bienal veio uma menina com o É, livro. formação de leitores, né. Sim, é pela formação de leitores, porque geralmente na escola eles vêm com clássicos, e os clássicos eles assim, né, não é demérito, eles lógico que eles são produtos de sua época, mas hoje, né, o adolescente e a criança de hoje ela está completamente deslocada no tempo em relação a esses livros. Então vai ter É apresentada uma errada, né. exatamente, eu não tô criticando a obra em si é uma obra, né, bem feita, premiada, A mas ela questão é tá quando deslocada. apresenta isso, né. Exatamente. A minha irmã, por exemplo, né, que eu falei que desde quando ela nasceu eu já gostava, né, eu já tinha passado ali, quando eu estava ali pelos 14 anos que eu lancei meu primeiro livro, então ela foi quando ela começou a ser introduzida, então, eu não tive isso dos meus pais pela questão da vida deles, mas eu levei isso pra ela. Então
foi mais fácil para ela pegar esses livros quando foi necessário, porque ela já tinha um hábito de leitura. Então desenvolver esse hábito, por temas, igual você falou o seu pós-apocalíptico, tem gente que gosta de um tema ou de outro, ou de uma série de outras coisas, então eu acho que assim, eu brinco que eu não escrevo para ganhar o jabuti, eu escrevo para as pessoas comuns, justamente por isso, por ser essa gota no oceano. Mas voltando lá na questão do preço do e-book, depois do lançamento, depois que o e-book esfria, que todo mundo que tinha que comprar já comprou, eu subo o preço dele. Aí você deve achar: "É engraçado, por que que no lançamento estava mais barato quando ele tá mais Geralmente é o contrário, né. Mas por quê? Porque agora quem quiser comprar lá no lançamento, eu queria ganhar no volume. Ele vai estar no ranking, as pessoas vão estar vendo. "Ah, R$ 2 eu vou comprar", não é nada. Agora, quando ele subiu do ranking, a pessoa vai por ele porque ela quer aquele livro, aí se ele tá a R$ 2 ou se ele tá a 5, se ele tá a 10, já não faz tanta diferença. É uma forma de você valorizar o seu público fiel que tá esperando você lançar, né. Não é Não, justo você fazer o contrário, se é tão público grande que te lê, né. não, a questão nem é essa, eu tô falando assim uma questão estratégica de venda mesmo. Que eu já discuti até com outras autoras. O início é fazer o livro engajar mesmo, fazer com que ele venda mais, com que as pessoas comprem, as pessoas estão falando dele, porque depois, quando ele entrar, igual você entrou lá quando ele entrar naquele mundo de outros livros, que aí ele vai ter um retorno muito menor, já não faz tanta diferença, porque aí a pessoa foi procurando ele. Agora a questão, assim, ao meu ver, é uma coisa das grandes livrarias, das grandes redes, em relação a competir com a Amazon. Aí é a leitura que tem um Hum, porque você assim, vamos supor, os livros ali, eles também têm um preço de capa alto, né, o seu tá sim. 50, geralmente os outros estariam a esse valor. Só que assim, o seu tem uma tiragem menor. Mas às vezes, ali com a tiragem, mas o seu a sua margem também é menor, porque você não está negociando com a livraria, você não precisa dar 50% para eles. Tem uma coisa que eu tô pensando aqui também, Entendeu? eu Eles falam para as livrarias, para o pequeno, mas assim, eu falo pela análise que eu tenho, assim, o independente ele não tá dentro da livraria. O seu livro tá na livraria? não porque eu não coloquei, Então, mas o próximo vai estar, e vai estar assim, via parceria com a ANL, né. Aquela coisa, não, porque assim, a livraria, como que funciona? Por exemplo, eu tenho parceria com a distribuidora Leitura, só que a livraria, ela solicita os livros que ela quer, não, porque ela tem uma questão de espaço. você tem que ter parceria com o livreiro, falar assim: "Cara, coloca aqui e olha Então, lá". é um trabalho de formiguinha, você vai ter que bater de porta em porta e falar assim: "Pô, meu livro é muito legal, você vai ter que colocar ele aqui", igual, você que é de BH, eu já fiz muito isso no BH Shopping, no próprio, Sim. Shopping Cidade, o meu livro estava lá, eu ia lá na livraria vender para as pessoas. Eles são abertos pra conversar, eu conversei com alguns vendedores lá, só que assim, Eles vem a Companhia das Letras e paga não sei quantos R$ 1.000 por mês por apresentada. a questão é essa, assim, então eu acho que dificilmente a coisa vai mudar para os pequenos. Porque a Companhia das Letras vai continuar o que ela faz com as redes de livraria não vai mudar nada. As A relação não relações muda. A única coisa que vai mudar é a Amazon não vai mais poder dar o puta do desconto que ela dava, igual a Submarino, Não, tal, eu acho que uma esse é série o de coisas. principal ponto. É a única coisa que muda, E qual é né. que pode mudar também, que eu fico imaginando, por exemplo, tem um livro, você que gosta de fantasia, você conhece o Brandon Sanderson, né. Ele lançou a trilogia acho que é pela Trama, R$ 200 cada livro, 3 volumes. Meses depois, poucos meses depois, já estava 120. Pô, não vendeu. Então assim, Sim, agora agora sim, né, a Leia começou hoje, ela provavelmente não vai lançar R$ 200, porque ela vai ter que ficar 1 ano com o livro a R$ 200 encalhado. Então, de repente, a editora vai ter que ter uma estratégia de: "Pô, eu não posso colocar o preço tão alto, porque pode ser que não venda". aí que tá. Eu acho que vai ser mais difícil da editora apostar em autores que ela não sabe. Tem esse ponto também. Então assim, Vai ser mais di Pode ser que os livros com certeza de venda cheguem mais baratos, o que eu acho que é difícil, porque, entende naquela regra que eu te falei? A editora, ela vai vender ela pode o que que prejudica pra mim?
eu vou falar assim, é difícil entrar no meio do Companhia das Letras. O meu livro tá, por que que eu falo que às vezes quem vai sair prejudicado é o leitor? Porque o meu livro, ele tá a R$ 60 no preço de capa. Sim. Pra uma feira do interior, e graças ao preço de capa eu tenho margem para isso, porque eu tô considerando os 50% da livraria, eu vou para uma feira do interior em que existe um vale livro para as crianças. Sim. E esse va e essa para mim é a principal preocupação, assim, que eu vejo no meu negócio hoje. O vale livro, ele é de R$ 40. E, assim, vamos supor, por mais que eu abra mão ali do meu lucro, eu vou poder garantir que cada uma dessas crianças saia com um dos meus livros. Mas se eu for obrigada a manter eles a R$ 60, ninguém vai poder comprar. "Ah, mas tem os livros antigos e não sei o quê". Ok, né, eu vou Não, a gente quer trabalhar o novo, né. mas assim, às vezes, por exemplo, Poços de Caldas, Ipatinga, são cidades aqui do interior Sim. que eu v que a E gente tem vai ficar feiras se legais, né. aproximando, que tem feiras legais, que tem feiras que nossa, principalmente Ipatinga, a organização, o Gugu, ele tem uma preocupação social muito bacana, ele é contador de histórias, assim, ele tira do bolso da organização ali, da produção para dar vale para as crianças. Infelizmente ele não consegue apoio para dar para cada criança, mas ele dá para as escolas, então, assim, esses vales às vezes chegam a R$ 35. Então, às vezes, como eu, por exemplo, que sou autora e tal, então os meus livros a gente abaixa mais, sem considerar os meus royalties, né, Uhum. para atender esses vales. Então, se eu for obrigada a deixar o livro no preço cheio, essas crianças vão ser prejudicadas. Teve aqui não sei se foi ano retrasado, a Primavera Literária. O vale era R$ 40. Então a gente levou só os livros que tinham a margem para fazer R$ 40. E aí as crianças levaram. Então assim, tinha um vale por criança. Então era garantir ali que toda criança que eu apresentasse, que ela gostasse da minha história, ela ia poder levar o livro, mas ele estava mais barato do que na livraria. Uhum. O que a Amazon faz é abrir mão desse lucro, assim, para ganhar no volume. Ela tem uma rede, ela tem toda uma estrutura. É igual comparar, né, uma editora pequena com a Companhia das Letras. Existe sim uma estrutura, existe, né, entre aspas, desleal, mas é como o mercado funciona. E aí eu acho que, pra nós, assim, vou falar independente, porque eu também, né, editora é independente, vai travar uma série de coisas. E muitos autores independentes também, inclusive foi um dos motivos de eu ter pedido demissão, que foi quando eu conheci o Zeca Machado, não sei se você que talvez tenha Uhum. ouvido falar dele, que ele tá aí na área da fantasia, eu falo sério com ele, falei assim: "Cara, eu pedi demissão por sua causa. Você viajava o país até assim, infelizmente ele parou por uma série de outras coisas, mas você viajava o país inteiro vendendo seus livros e pagava seus boletos, eu falei assim: "Eu também consigo". Sim. Se você consegue, eu também consigo. A gente viajou muito juntos, assim, tenho toda a minha admiração por ele, porque eu fiz pedi demissão por sua causa. E, assim, então, às vezes a gente muda o preço do livro em relação à concorrência que está ali na feira, a um vale livro, algum incentivo, alguma coisa. E aí se o independente está começando, vamos supor, você só tem esse livro, você acabou de lançar, o preço de capa dele R$ 80. Mas você comprou da editora ali, vamos supor, a 40, você não pode vender ele a 60, você não pode vender ele a 50. E aí eu acho que isso tem, assim, mais contra, né. Eu entendo que aí existe toda uma pressão das editoras, de um não sei o quê, de uma série de coisas, eu não entendo nada de política, assim, mas eu penso na prática. No meu dia a dia ali, lidando com o livro todo dia, lidando com as crianças, igual eu falo assim, já é muito difícil às vezes a gente tá num lugar que que dá o vale livro para as crianças, porque e aí com esse vale livro elas geralmente levam e eu recebo, né, esse retorno das crianças: "Nossa, gostei demais". Então, existe, uma sé e aí eu não sei como que vai ficar até mesmo os programas do governo, porque com É, o o PNL PNL, né. É. eles compram o livro com desconto. A questão que a lei ela tem que você tem uma premissa, né, a premissa é trazer o mercado mais justo para comercialização de livros, que eu acho que tem que ter.
Porque, assim, pô, a Amazon é muito prático, eu consumo muito, eu leio só no Kindle, pra mim é muito prático, mas ao mesmo tempo ela abocanha e fecha geral, ela passa o trator por cima de todo mundo. Então, qual política pública pode ser aplicada, qual política de mercado pode ser adaptada e, né, a lei Cortez, por exemplo, como que ela vai ser aplicada e quais são todas as linhas para quê? Tem que ser uma balança equilibrada do ponto mais justo, promocionar locais que vendam livros, que não continuem morrendo e, ao mesmo tempo, não prejudica os outros 2 players principais, são quem Eu acho que, quem vive assim, e quem lê. eu ao meu ver, existiam formas mais interessantes de fazer isso para realmente fomentar os pequenos, né, incentivo fiscal, abono, incentivo, assim, de: "Nossa, você quer abrir uma pequena livraria? Eu vou te isentar de imposto um ano". A igreja tem imposto zerado, mas Igreja tem não, segmento da assim, educação, por exemplo, tipo, não livraria. teria eu acho que, em vez de tentar limitar o crescimento do mercado, de uma certa forma, eu brinco assim, brinco não, assim, eu sou muito capitalista nesse aspecto, porque quando eu vejo o cenário mundial, o capitalismo ele quer que as pessoas tenham dinheiro para as pessoas comprarem produtos. Então assim, quanto mais o mercado crescer, melhor para todo mundo. Só que se a gente tá só falando assim: "A Amazon não pode vender o livro caro", porque eles estão mirando na Amazon. Eu acho dificilmente que eles tenham pensado nesses outros pontos, assim, da balança do independente, porque provavelmente eles ouviram grandes editoras, grandes redes de livraria que têm poder político, que têm poder financeiro, para falar assim: "Ô, a Amazon tá sacaneando o negócio aqui". Não, a questão é que, assim, o independente, ele não existe para o mercado editorial. Não existe por quê? Qualquer pesquisa que você vê, a pesquisa do IPL que saiu semana passada, o painel do livro que a Nelson Books faz todo mês, não considera não existe pesquisa no mercado de independente, não tem nenhuma pesquisa. Então, assim, para as editoras, aquele grande grupo de editoras, para o mercado, a Jéssica não existe, o Juliano não existe, a gente não existe. Sim, Então, mas assim, aí você concorda comigo que isso não é pensado pequeno? não, eu não tô concordando não, eu não tô concordando, tô falando que é certo não, tô falando que a gente não existe Sim, para os não olhos é, e tem exatamente. como decisão Mas na nossa assim, frente. então, eu acho que claro, igual você falou, existe coisas para equilibrar essa balança. A gente não tem as pessoas enchem a boca para falar que o brasileiro não lê, isso assim, me dói porque eu discordo. Eu Não, tenho lei é, leitores, eles leem, só que eles não têm dinheiro, não têm dinheiro. Ainda mais assim, pensar que eu não sei onde que eu vi, que só 6% das pessoas ganham acima de 10.000 no Brasil inteiro. Um livro R$ 80. a gente entra numa questão do questões sociais, né, por exemplo, até essa pesquisa do IPL que saiu agora, o Retratos da Leitura, mostra que o maior motivo da não leitura é falta de tempo. Né, então assim, 40% das pessoas falaram que não tem tempo, e acho que 8 ou 9% falaram que o preço do livro é caro. Então se a pessoa não tem tempo para ler, ela nem busca saber o preço do livro, ela nem chega nesse ponto. Então aí por que que a pessoa não tem tempo para ler? Trabalha muito, não tem é aquela coisa, é rotina, é difícil encaixar numa rotina do brasileiro médio a leitura, porque é preocupar com casa, preocupar com trabalho, é Porque preocupar às com vezes esses fatores. primeiro porque a leitura nunca foi um hábito. Então assim, eles É as Bíblia de vem literatura, assim, porque não. considerando Bíblia, livro religioso que as pessoas leem desde sempre, assim, Não, né. desconsidera o café com Deus Pai. Eu tô falando assim, não é, voltando naquela coisa que eu falei que eu gosto, que eu quero ser a gotinha do oceano, de trazer pessoas pra leitura, não é um hábito. Lá na Portal, né, na editora, em frente a gente tem ali uma filial em São Paulo que tem uma livrariazinha. Em frente, a gente tem uma igreja evangélica que tem um projeto social que acolhe crianças da comunidade. Ali fica com elas até os 14 anos, aí dá alimento, atividade física, uma série de coisas. E aí a Rose, né, que é quem fica lá, vai uma vez por semana promover uma roda de leitura com Uhum. essas crianças. E a maioria delas
Ali, eu acho que a turma que ela estava tinha 14 anos, a maioria delas nunca tinha lido nada. E as crianças falando com, assim, com a Jess, que foi a outra autora desse último livro, poxa, eu gostei muito. E assim, o quanto que isso mudou, né. Recentemente eu fui ali em Venda Nova, eles trabalharam com um dos meus livros, né, o nono ano trabalhou com um, o quarto ano com outro, né, que foi A Lista dos Garotos que eu não beijaria, e o Matematicamente, que faz uma alusão ali às operações matemáticas e estações do ano, que é, né, que são livros adequados, assim, para essas faixas etárias. E aí, é muito legal ver o quanto eles se empolgam, o quanto eles acham o máximo. A lista, ele se passa aqui em Belo Horizonte, eu moro na região aqui do Betânia, então tem aqui o Central Park, as coisas, e aí o menino tá assim: "Poxa, eu estava lendo", aí de repente eu li Lagoa da Pampulha, "Ué, mas não passa nos Estados Unidos?". E assim, eles começam a se identificar, porque é a rotina deles, é uma série de coisas. Então eu acho que igual a minha própria experiência mesmo, não é uma coisa se generalizar, né, cada caso é um caso, cada caso teve uma série de influências, mas eu precisei ir de uma escola para outra para começar a ler. Isso porque eu sempre fui uma menina muito curiosa, muito dedicada aos estudos. Então, para o menino ali que só quer saber de jogar bola, aí eles pegam e entregam Vidas Secas, né, claro Mesma coisa que a você influência do Nordeste, uma série de coisas. Eu acho um livro muito profundo, assim, mas eu só entendo ele hoje. Quando eu tinha a gente é, quando eu depois já é. 14 anos, eu li numa eu li eu geralmente sentava, tirava o final a tarde inteira, lia assim, pronto, li. Eu lembro quando você falou de Harry Potter, né, ele lançou em 99 aqui no Brasil, né. Eu tinha meus 11 anos, mais ou menos. Eu pedi para o meu pai, falei assim: "Vamos no shopping que eu quero ler Harry Potter", e eu nunca falei isso no livro da escola. Por quê? Não tinha internet igual a gente tem hoje, então era um coleguinha que levou Harry Potter, que mostrou, falou bem pra caramba, e é aquele trabalho de gotinha, né. E nunca que o Harry Eu Potter também fui assim, o primeiro livro que eu pedi para meu pai foi O Amanhecer, do Crepúsculo, né. Eu e apresenta tinha pra lido gente ali. os 3 primeiros na escola. E aí veio o aí eu vim cheguei pro meu pai assim: "Pai, compra um negócio pra mim, compra muito, não sei o quê". Aí ele: "O quê?". Eu tô assim: "O livro tal", ele: "Livro?". Eu: "É". E assim, aí com o passar do tempo, ele me dava um por mês e eu ganhava, eu lembro que nessa época eu fazia o cursinho ali pra entrar no Cefet, ele me dava R$ 2 pra lanchar todo dia. Eu pegava esse dinheiro, nossa, R$ 2, né, hoje R$ 2 não vale nada. Pegava Comprando doce um pão de queijo de Pegava esses R$ 2, guardava, levava biscoito, creme cracker, qualquer coisa que eu achava na despensa pra eu não ficar com fome, e no final do mês ainda conseguia comprar mais um livro. você juntando, né, de 2 em 2 reais. Ah, Mas e olha que curioso, né, porque além dessa questão de colocar livros clássicos que eles devem ser estudados, mas, poxa, não com 14, 15 anos. eu acho que eles tinham até que os 15 sim. Acho que o 15 é o primeiro ano do ensino médio, sim. Mas se antes você construir um leitor. É, isso que eu ia falar agora, porque eu lembro quando eu fiz Eu acho que vestibular. quando no ensino médio tudo bem, mas aí no fundamental você construi o leitor. Porque quando eu cheguei no vestibular, tem aquele bloco de livros ali, né, pra ler, pra fazer o vestibular. Pô, tinha que eu lembro de cabeça, que na leitura até vende o pacote fechado de livros, assim, tinha o Grande Sertão Veredas, que era um calhamaço, assim. Pois é. Ó, e você tem que ler e não é só uma questão de você se interessar pela leitura, você tem que ler até tal dia pra fazer uma prova, pra ser aprovado, pra fazer uma faculdade. Então, fora a pressão que tem, não é só ler por entretenimento, você tem que ler, entender e fazer uma prova. Então, assim, o problema é que é difícil. E eu acho que existe uma deficiência, assim, é claro que, assim, eu não existem, um culpado, alguma coisa, mas existe uma deficiência na nossa base de aprendizado, de senso crítico, de uma série de coisas que eu acredito eu que é a falta da leitura. Que vem assim, né, mas é uma coisa que a gente teria que mudar o institucional, eu não É uma sei. questão cultural do país, assim. É uma questão que eu não sei se, mas eu acho que, assim, eu, você, é essa gotinha, né, não precisa ser nem para as crianças, né, mas para os próprios adultos, né. Eu tenho gente, quantas leitoras minhas viraram e falaram que, né, meus livros
bobos, assim, né, em relação à maioria dos autores aí renomados, ajudaram elas a passar pela depressão na pandemia, A gente gente que cada perdeu leitura fami tem seu objetivo, né. Tem livros que você vai estudar para um livro de história, um livro de sociologia, é uma pegada. Um livro de entretenimento, um livro leve, um livro que vai ter uma linguagem, um português mais simples, mas ele tem o objetivo de entreter, de te distrair e te fazer passar por fases difíceis da sua vida, que só quer um relaxamento, você quer fugir da sua realidade. não, Tipo você podia estar ali, eu falo assim, a pessoa podia estar ali vendo um filme da Netflix, mas ela Podia estar no TikTok, né, escolheria e tal, e tá é, lá podia estar rolando o TikTok, Ah. mas tá lendo o meu livro. Então, se eu tô levando pra ela ali, nem que seja um pouco um vocabulário, Não, e uma pra mim é literatura do mesmo nível, qualquer literatura, só que cada uma você lê em um momento diferente, com objetivo não, diferente. com certeza. E eu acho que existem gostos diferentes também. Sim, E claro. igual, por exemplo, esse que eu falei que eu escrevi, Desculpa, São Pagam Boletos, eu brinco e falo que é um livro de cabeceira pra você folhear ali, pra você então Sim. existem objetivos diferentes. Porque ele é um livro ali para te levar a refletir, pra pensar em metas, objetivos, não é uma história fluida como outros. Então eu acho que, assim, falta-se, né, essa pesquisa, como você disse, ela ignora o mercado independente, e hoje, assim, eu falo que o mercado independente, principalmente o mercado do Kindle, é que movimenta o mercado, né, é quem realmente está lendo de verdade. É, e tem um ponto legal Porque também que a democratização da leitura, ela passa muito por como que você pode ler e quando, assim. Então você pode pegar você não precisa ter um Kindle, você pode ler no tablet, você pode ler no celular, você pode no ler por computador você pode ler por R$ 99, por R$ 50, você pode ler por qualquer tipo de preço digital. Quanto mais opções a gente tiver, mais capilaridade a leitura vai ter. é por isso que eu falo da questão do preço, né, ele é uma trava ali, Uhum. nessa dinâmica. Eu concordo demais que existe que necessita de um fomento, mas eu acho que ele devia ter vindo de outras formas. Não travar uma grande, mas ajudar as pequenas a crescer. Então você tá falando Mas o foda é que o de pequeno ele não existe, igual eu falei, ele não existe pra quem toma decisão, a gente não existe. mas aí ele vai só prejudicar o leitor, não vai Sim, ajudar a com gente de certeza, fato. com Não certeza, vai porque ajudar a esse discurso que eu tô ajudando o pequeno, porque ele nem liga pra gente. e O não liga no mercado sentido de ignorar, porque eu tenho sim, certeza, ô Jéssica, se fizer uma pesquisa considerando o mercado dependente porque ele tem assim, o 57.000 seguidores na Amazon. não, e outra, por exemplo, o mercado, né, foi essa pesquisa da Nielsen Books com a Câmara Brasileira do Livro, que todo mês eles atualizam, né, os números do Mercado Livre. Então, ano passado movimentou quase R$ 5 bilhões, tá, entre compras de, né, livro impresso, livro e-book, audiobook e tudo mais. Se colocasse o independente, eu tô chutando o número do alto aqui, era pelo menos 50, 60% a mais, pelo menos. Ah Se não, não com falar o certeza, dobro. Então, com assim, certeza. isso jogando tinha Se for olhar não, se você for olhar a nossa remuneração e a remuneração de um autor, igual, que disse grande editora. a maioria dos autores renomados falam que não dá pra viver de livro, e eu vivo muito bem obrigada. Eu conheço um autor Ele é muito democrático, assim, independente da big tech, do mercado que não sei o quê, eu tô pensando na pessoa simples, que tem contas pra pagar, que esquece a Amazon, mas pensa no indivíduo leitor. Eu tenho a família, que não sei o quê, eu não vou conseguir comprar um livro de R$ 50 todo mês, mas eu tô pagando 20 e eu posso ler 50 autores independentes todo mês. Então isso é muito mais democrático, é muito mais acessível. E as grandes sequer colocam no Kindle, porque elas querem ganhar mais, vender mais caro, o Kindle Unlimited que paga por página não é interessante. aí entra a questão muito do público, né, porque, por exemplo, de que Entra. publicam, né, igual você que consegue ganhar no volume, a gente conta nos dedos, né, autores que são assim, que conseguem. Agora o normal, vamos colocar assim, que é o autor publicar 2 livros por mês, por ano, ele tem que colocar um preço mais alto, por uma Não questão necessariamente, eu publico muita coisa, mas assim, vamos colocar aí, eu tenho amigas, outras escritoras que publicam, eu sou um ponto fora da curva, mas de modo geral, até o pessoal do romance publica ali 2, 3, mas o público que tá ali na Amazon é muito grande, igual eu te falei, sim. eu tenho
Obviamente eles não leram todos os livros, não, mas eu tenho ali você entra na página de autor da Amazon, dá pra você ver quantas pessoas te seguem. Sim. E eu Aí você tenho deu uns uma 57.000 e uns quebrados. e pelas avaliações de cada livro, você também imagina quem é. Não, porque eu vejo o quanto vendeu, as avaliações, o povo não gosta muito de avaliar meus livros. Não, porque eu falo assim, se o livro tem 4.000 avaliações, pô, quer dizer que ele tem muito mais de milhares de leituras, né, porque a pessoa, Sim, para avaliar, tem que ler, né. mas a questão é, eu acho que talvez o público ainda não esteja inteirado, o público de outras áreas ainda não adentrou o Kindle ainda da forma como deveria. Tem O muito público espaço ainda, né. jovem o público jovem lê muito, mas eles não têm cartão de crédito. Então eu vendo livros juvenis só físico. Hum. Porque ali é o pai que compra, às vezes mas eles leem muito no Wattpad, que é de graça. Então, eu acho que eu vivo falando, né, sou ignorada, mas pra quem da Amazon, que às vezes eu confesso: "Poxa, vamos fazer", até fizeram, né, tem o livro de o prêmio de literatura jovem agora, Sim, aí tá até rolando. pra tentar atrair o público jovem a ler no Kindle. Assim, eu entendo que existe uma série de fatores, também teria que colocar um controle parental ali, porque tem muito, né, eu escrevo pra 18 também, e tem muita coisa, assim, fora da caixinha, né, tem a mangueira do bombeiro lá, depois você pesquisa, assim, Eu já vi vários nomes, assim, engraçados. mas, tem muito conteúdo bom. E eu tô falando assim, poxa, cara, desses 14 anos, eu vou, assim, falar né, da minha gratidão, ninguém ajudou mais o pequeno do que o Kindle Unlimited. É. Porque ele quebrou a barreira. Eu publico pra Alemanha, pra França, depende de mim. Eu não preciso de uma grande eu não preciso convencer uma grande editora que meu livro é interessante. Eu não precisei ligar lá pra Alemanha e ficar eu traduzo o meu livro, subo o arquivo e vou atrás de divulgar, porque o trabalho de divulgação independente, eu falo muito com a maioria independente de onde você estiver, quem vende o livro é o autor. Não, o cara pode estar na grande editora, Se pode ser na companhia das letras. Se você não se divulgar, você vai sumir no mar de livros, que a companhia das letras e vende um monte de coisa. A editora vai ter dezenas de livros por ano, né, você vai ser passado para pelos próprios autores da própria companhia, né. então, não tem jeito, é o seu nome. A J.K. Rowling vai vender se ela sair na Roco, se ela sair na Companhia das Letras, se ela sair em qualquer lugar. Então, assim, é você que vai ter que construir a sua carreira. E isso é fundamental para qualquer, né, quem for assistir. Assim, eu falo muito, desculpa, já deu 1h13. Não, mas o papo tá rendendo, vamos embora. Eu acho que isso é importante, né, o autor que for assistir, você desmistifica essa ideia de que você vai entrar em uma grande editora e a sua carreira está feita. Uhum. Não, não tá. Na verdade, você começou a sua carreira, né. Depois que você claro que o que que a editora te oferece? Estrutura. Uma grande editora tem muito mais estrutura do que uma pequena, ou seja, uma grande editora pode te oferecer livraria, pode te oferecer a rede de network que ela tem, uma participação em bienal, um evento, uma turnê, um monte de Te coisa. traz um pouco de autoridade, um pouco de Sim! reputação, mas E vive vai te dar uma estrutura, ela vai te entregar cada editora, vamos digamos assim, o tamanho da editora vai te entregar um pacotinho maior de ferramentas para você trabalhar o livro. Mas se você pega esse pacotinho e larga para lá, ou um pacotão, container, seja lá o que for, dependendo do tamanho da editora, você vai sumir. E fora que a editora, assim, a sua expectativa quando você chega numa grande editora é que seu próximo livro também seja cada contrato meio que renovado. Se você não faz um bom trabalho ali, cara, Aí não vai ter próximo livro também não. Então, se a pressão aumenta, E o mercado, você falando em relação ao mercado do áudio do livro digital absorve muito mais livros, justamente por causa da agilidade, da facilidade, do custo menor, porque, poxa, imagina você distribuir livro para o país inteiro, o quanto que não é imprimir esses livros. Agora o arquivo digital não, você só faz o download, você mesmo falou, né, a gente pode baixar no celular,
Então, assim, eu acho que isso é muito democrático e é muito acessível. Claro que a gente entra na parte do acesso ou não à internet, que é uma série de outras coisas que aí vai muito além, mas ainda assim é mais fácil, né, do que ter que sem contar que, poxa, quantos livros gratuitos, né, você nem precisa ter dinheiro para comprar nenhum. Quantos livros gratuitos são colocados diariamente no Kindle. Então as Gratuito e às pessoas vezes até sem o unlimited, né, porque vira e mexe tem as promoções. não, É. gratuito mesmo, a gente coloca eu, né, coloco o livro de Dá graça, aquela a Gisele janelinha, né. acha, né, e vai ficar com o livro ali pra ela, de graça, como se ela tivesse comprado, mas ela adquire ele de graça, porque o Unlimited não é bem de graça, né, você tem que pagar a assinatura para ter acesso aos livros. Mas existem também os livros de graça, graça mesmo, você só precisa fazer a conta ali, vários autores, dependendo ali de né, tem a Divulga Nacional, que promove aquele Exploda Seu Kindle, Sim, que um monte de autor coloca ou o livro em promoção, de ou de graça, né. graça mesmo. Então, assim, isso é um jeito de ofertar mais conteúdo para os leitores, e fazer com que as pessoas cheguem a isso, porque querendo ou não, o preço ainda é uma coisa que impacta muito, né, Uhum. assim, eu adoraria poder distribuir os livros, né, mas a gente tem que pagar os boletos, mas assim, eu acho que é isso, assim, eu brinco muito que eu sou porque assim, o sonho de menina ali dos 14 anos só se tornou possível quando essas barreiras foram quebradas. E depois de tudo que eu conquistei, né, de ter saído na Forbes, de ter eu ainda bato, assim, na porta das livrarias: "Deixa eu colocar meu livro aí". É, mas é aí que tá essa distância, porque ainda, repetindo, né, o independente ele ainda é ignorado, É ignorado, sendo que sim. eu tenho pô, eu tenho uma vontade muito grande de analisar o relatório da Amazon, por exemplo, e das outras que tem muita gente que lê na Google Play Livros também, na Scribd, na Esquilo, é muito menor, mas tem um público grande Uhum. nas outras plataformas também. Pô, eu quero ver o mercado independente aqui e também das editoras, chutando aqui, editoras de até tal faturamento, que pode ser considerada uma editora pequena, prestadora de Entendo. serviço, ver esses números, por quê? Se a gente for ver esses relatórios tradicionais, Luiz, você vê na Publish News ali, você vê na Publish News, livros que estão lá no best sellers que venderam 300 livros no mês. não, eu conheço autor que vende Então uma assim, média de 3.000 livros por mês, 2 a 3.000 e cada livros impressos. O cara é influenciador e tal, mas seca, que é o que eu citei, né, quando a gente vai pra feira, outras coisas, vende sim, né, se eu voltasse a fazer o Magia, igual eu te falei, não só não vende tanto mais que eu tô off, igual o Sacrificada na Shopee, acho que ele tá ali há não sei quando, mas eu estava olhando lá, já vendeu 120 livros só pela Shopee. agora imagina se todos os autores Mas esses números pois é, não entram nessa conta. mas imagina se entrasse o tanto de autor e essa lista ia mudar todo dia, porque é uma galera nova chegando, é gente que já publica lançando livros novos a todo momento, e a gente descobrir tantos autores, ia ampliar tanto Mas a nossa conversa. acho que quando a gente puxa pra a gente, né, meio que quebra esses números que foram divulgados nessa matéria, e volta a olhar para o mercado de um jeito mais otimista, porque as pessoas estão lendo, talvez elas só migraram, elas saíram, né, porque hoje elas querem esse contato com o autor, e é o contato que o independente dá. Ele quer esse contato, o autor, né, ele busca isso, né, O ele quer leitor trocar essa o leitor ideia. quer falar com igual hoje de manhã saiu uma reportagem sobre mim no Tempo, um jornal aqui de Belo Sim. Horizonte. E eu recebi várias pessoas me chamando no Instagram, uma revisora falando que depois que ficou muito feliz, porque ela era revisora e depois que saiu essa, né, divulgação que os números de leitores aumentaram, ela estava até pensando em trocar de profissão, mas que aí ela me viu, assim, várias pessoas falando que nossa, que achou bacana saber, né, então assim, eu acho que, Então, uma queixa de mais inspiração mesmo, né, de se inspirar. exatamente, marginalizados ou não, a gente tá aqui. E os leitores sabem que a gente tá aqui. E estão cada vez mais próximos. Então eu acho que talvez, assim, esses números não sejam uma coisa, pra gente independentes, pequenos, ou seja o que for, que não estão nos grandes nomes ali, nos grandes halls, não é tão significativo, porque a gente vê uma contramão disso. E eu acho que realmente é digamos que esse controle do mercado mudando de mão.
e esses números vão continuar caindo, ao mesmo tempo que a É. gente vê que a gente vê que tá crescendo. Por quê? Porque enquanto eles ignorarem o nosso mercado, esse número vai cair, porque as pessoas preferem muito mais me ler do que ler, sei lá, uma Meg Still, não sei o quê, Uhum. autoras porque eu tô aqui, né, as meninas estão lá no meu grupo do WhatsApp, tem coisa, aí a gente manda ilustração, tem toda uma interação, porque Uhum. hoje, aquele eu sou uma pessoa, né, a Rose que trabalha comigo, ela vive falando: "Ah, você tem que aparecer mais, você tem que falar mais". Eu sou uma pessoa que não gosta muito de entrar no meu dia a dia ali, assim, eu falo: "Tirar meu pijama pra gravar oi no Uhum. Instagram é um sofrimento". Claro que quando eu vou para evento, quando eu vou com esse compromisso, mas assim, ali na minha rotina é difícil, Sim. mas, as pessoas querem cada vez mais isso, né, "Como você tá? Como que tá tal pessoa?". E é um mercado que tá cada vez mais ali se unido. Recentemente, a Suri Hacker, né, infelizmente perdeu o marido dela no acidente, e a gente se mobilizou, fez rifa para ajudar ela, fez uma série de outras Uhum. coisas ali do mercado independente se apoiando, né, por mais Sim. que ela seja, né, uma autora que ali saiu na Netflix, que teve livros publicados pela Harlequin, né, que é ali da HarperCollins, a grande maioria dos livros dela e uma série de são do mercado independente, porque, Sim. hoje, eu tenho essas pessoas como exemplo, é o mercado independente que paga as contas. E te falar, uma coisa muito importante que você falou também é a questão dessa união do mercado independente, as pessoas que tá todo mundo ali brigando pelo mesmo sonho, e não é todo mundo figuras de CNPJ, né, são pessoas físicas São pessoas. fazendo o seu corre, querendo ser lido e feliz porque o outro tá sendo bem lido, porque rola muita indicação, então a Mas pessoa então, o livro ele principalmente no Kindle, tá todo mundo ali no Kindle Unlimited, então a pessoa não vai ter que abrir mão de pagar um para pagar o outro. Ah, sim. Principalmente nesse meio. vai alugando, devolvendo, comprando Exatamente. Então não tem essa competição de: "Poxa", eu entendo que às vezes é difícil ali tirar R$ 120 para comprar 2 livros de 60, né, então às vezes a pessoa tem que escolher, mas no Kindle você tá ali, já pagou a assinatura, então e é uma coisa que eu falo, a pessoa eu escrevo: "Nossa, mas você lê um livro lança um livro a cada 15 dias". No dia seguinte, as meninas já leram, elas vão ler outra pessoa, e tem muito conteúdo, então isso que eu acho bacana, elas têm acesso a cada vez mais conteúdo. Então tudo bem, né, hoje, por exemplo, uma autora teve um lançamento, eu fui lá, compartilhei, outros autores também compartilham os meus, e o mercado tá ali, né, a gente pode compartilhar, porque o livro não é Misturando, né. como um carro, né, não é aquela coisa assim: "Ah, eu só vou ter esse". A pessoa terminou, não vai ficar lendo o mesmo livro para o resto da vida. Ainda mais o pessoal que tá ali, né, as leitoras do hot, digamos assim, elas Sim. estão lá, elas leem, no mais tardar em uma semana elas já terminaram, se a vida tiver muito corrida. Claro que assim, né, vai ter uma série de outras coisas, mas assim, ali no mais tardar uma semana elas leram, e elas vão ler o próximo, vão ler outro. Cada vez tá chegando mais gente, assim, então acaba claro que a concorrência faz parte, mas eu acho que é uma união que faz a força. E como eu falei com você anteriormente, enquanto o nosso mercado continuar sendo ignorado, a gente aqui ainda esse número vai cair, mas o que a Sim. gente vai ver na realidade é outra coisa. Porque nós estamos, tirando essa hegemonia das editoras grandes. E aí voltando ali pra questão da Lei Cortez, o meu medo é, esse pessoal é o que dita as regras. O problema é quando eles entenderem que Somos nós, o né. problema não é a Amazon, o problema somos nós. É, Porque a porque Amazon é. oferece só uma plataforma, ela Uhum. precisa que a gente escreva e que a gente produza conteúdo. E ainda no Brasil não existe. Mas, lá fora, a Amazon imprime e envia, brochura e capa dura. é, aqui no Brasil a gente tem o próprio clube de autores que eu uso, que você publica, imprime e manda, né, Sim, não preci a É. Meta, uma série de né, um livro, um monte de coisa. Então, assim, eu acho eu acho que, infelizmente, isso vai mais atrapalhar do que ajudar, e que sim, a gente precisa, as pequenas livrarias, uma série de outras coisas, precisavam do suporte, mas eu acho que mais um incentivo para crescimento delas, porque no fim das contas, o que que muda para elas? é, o que é importante, né, a gente existem várias formas de fomento, né, várias formas de incentivo, né.
Enfim, governo, enfim, seja esfera federal, estadual, municipal, que seja, tem diversas formas de promoção, não só da literatura, mas qualquer tipo de arte, de cultura, de fomento, porque as pessoas gostam de ler, as pessoas gostam de consumir arte. Mas eu Ela tem acho tem que ser que chacoalhadas, elas têm que mas eu acho que é um trabalho de formiguinha, né. É o nosso trabalho, é o trabalho que o independente faz. Então eu Sim. acho que quanto mais independentes tivermos, né, o independente ele tem que se mexer. É, e Dá aí pra ficar esperando ali. Então, assim, claro que a maioria, existem também o propósito pessoal, né. Eu, às vezes, eu quero só lançar um livro porque eu escrevi, gostei e não vou sim. correr atrás disso. Ok, Uhum, mas, aquele que quer ser lido, ele vai trazer pessoas, né. uhum. Assim, eu sei que eu trouxe, né, muitas pessoas para esse meio. Principalmente, eu acho que coisas que precisam continuar acontecendo, né, as visitações escolares, os vales principalmente o Vale Livro para as Sim. crianças, na mão das crianças, né, não para o professor escolher o que ele quiser e comprar para a escola, porque aí ele tende a comprar clássico e outras coisas. Entendo, pô, né, sem criticar o Uhum. professor, eu entendo ali a questão estrutural de uma série de outras coisas, mas para que a criança possa escolher. Eu entendo que nem todas vão realmente ler aquele livro, mas se a cada Uhum. feira a gente conseguir impactar 10%, já é um futuro É, melhor. de feira em feira, de É, dezenas de autores independentes. Eu acho que é um trabalho literalmente de formiguinha. de formiguinha. E se a gente pega um recorte de 5 anos atrás para agora, o tanto que mudou, né, Sim, assim, de volume, de tecnologia, que a tecnologia é uma aliada fundamental para a gente distribuir as obras, para facilitar o trabalho, né, pelo online a gente conversa com o capista, com o revisor, e cada um dos seus profissionais usando a tecnologia também para igual eu falei, hoje, né, eu converso com um tradutor nos Estados Unidos, na sim. Alemanha, então assim, site de freelancer, então a tecnologia é uma ferramenta muito potente. Mas como qualquer ferramenta, né, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, mas Ah, sempre lógico. existe o lado positivo, né. A faca não tem culpa se alguém esfaqueou com Sim. ela, então eu acho que porque às vezes as pessoas a gente ia falar do inimigo virtual, acabou não entrando, então eu vou abrir um Sim. um um parêntese aqui. Eu acho que o inimigo virtual ele não era meu intuito vilanizar a internet, mas Mas mais mesmo orientação, né, tipo assim, aquele alerta, eu né. acho que eu acho que a internet é um estádio de futebol lotado, vamos fazer essa Uhum. analogia. Você consegue encontrar o mundo inteiro ali. Eu não sei se você tem filhos, mas eu tenho uma filhinha de 1 ano e meio. Imagina você, filho, primo, sobrinho, seja lá o que você, Não, largar essa criança no meio do estádio lotado. Você teria essa desespero, né, coragem? de forma Não. alguma. Então é a mesma coisa. É da mesma forma que você leva o seu filho para o shopping, para um parquinho, para alguma coisa e você tá ali acompanhando, né, ele tá ali se divertindo, ele tá ali brincando, mas você sabe o que ele tá fazendo. As pessoas são muito assim, falam: "Ai, mas as crianças não podem ter tela, não pode ter tela, a tela prejudica". Cara, é impossível, porque a gente tá na tela o tempo todo. É, Minha filha vai vir para o exato. meu colo, então mas eu acho que é o meu papel, é o papel dos controlar, porque a criança ela é uma esponja, ela vai pegar tudo que ela tá ali em torno, então é o nosso papel é filtrar, né, então assim, se eu vou deixar ela vendo um conteúdo, que conteúdo que é esse? Eu preciso Sim. saber primeiro o que que é. Eu vou deixar ela sozinha na internet sem saber com quem que ela porque as crianças não têm maldade. O Fábio do Inimigo Virtual é só uma criança, ele tem 12 anos, ele não tem maldade pra saber que o Juninho ali do outro lado não era uma criança também. Porque se Sim. era. É aquela coisa, né, você pode ir no estádio com a criança de mãos dadas e você tá controlando a situação, não pode soltá-la sozinha lá. Sim, exatamente. E eu acho que a internet é isso, você não pode soltar a criança sozinha. Ela é um mundo de possibilidades, ela pode, né, num parque de diversão, ela pode se divertir muito, mas sob a Mas supervisão? uhum. Sempre. E eu acho que isso, né, é a lição que eu queria, tá, mostrar para as crianças que existe um perigo, né, ali a criança lendo o livro, que ele tá ali numa linguagem, se acompanha uma turminha, e eu não sei se você chegou a ver a capa ela tem, né, eu queria que Uhum. tivesse diversas etnias na capa, eu falei isso com a ilustradora, por quê? Porque
é uma coisa que pode acontecer com todo mundo, independente da classe social, da etnia, do Ainda mais nível. gente falando de internet, que é conexão o mundo inteiro, né, não tem como você ter essa separação, né, porque Não, totalmente. Todas as crianças estão correndo risco, da mais pobre à mais rica, Uhum. o indiano, ao caucasiano, isso não é esse tipo de maldade, né, igual eu falei, a ferramenta pode ser usada para o mal, pode atingir qualquer uma das nossas crianças. Então, assim, ultimamente uma série de coisas, né, principalmente depois que eu virei mãe, eu vejo isso assim, a gente precisa proteger as nossas crianças, instruir as nossas crianças, levar para as nossas crianças uma educação melhor, e eu acho que, por exemplo, eu escrevo hot, não acho que seja, não é, da mesma do jeito que a gente assiste um filme violento, não sei o quê, não é para criança agora, existe fases, né, da vida que não precisam ser puladas. Né, quando ela tiver maiorzinha eu falo assim: "Esse livro não é para você, mas a mamãe escreveu vários outros livros que você pode ler, que são para Uhum. criancinhas". Que aí tem o objetivo de ensinar, igual, por exemplo, eu gosto muito do Matematicamente, que é um que eu falei que a escola Uhum. trabalhou, são 2 irmãozinhos que entraram numa toca e aí eles passam pelas estações do ano e ao mesmo tempo tem as operações matemáticas. Então, assim, o outono, a menina repara que as folhas estão sendo diminuídas da árvore, o Uhum. inverno, né, a neve se divide entre os dedos, na primavera as borboletas se somam na paisagem, no verão a alegria ali se multiplica. Uhum. Então, assim, dá pra trabalhar tanto a estação do ano quanto É a bem lúdico, matemática. né? Sim. De um jeito bem lúdico, assim, das crianças, tipo, que elas entram no mundo mágico ali. E e existem muitas coisas, e existem, né, uma série de outras coisas polêmicas que o povo fala: "Ai, não tem que ter censura para literatura", acho que não. Eu acho que todo mundo tem direito de escrever, mas existem público-alvo, né. Eu lembro que veio um clube do livro falando que abriu um clube do livro, aquele de entrega, e eu falei com ele: "Beleza, eu tenho um monte de coisa, qual que é seu público-alvo?" Ele: "Não, eu tô pensando em todo mundo e tal", eu tô assim: "Não, qual que é? Porque Você quem pensa em que vai todo mundo, não consumir?" atinge ninguém, né? Não atinge ninguém. Quem que vai consumir? Porque beleza, a pessoa que assina ali pra família no primeiro ano recebe o matematicamente, aliás, no primeiro mês recebe matematicamente, no segundo mês recebe o vendida pra Logan que tem BDSM, um monte de não Uhum. faz sentido. Não, Sim. são públicos diferentes. Um livro ela pode ler com a filha dela, o outro ela não pode. Sim. Então, eu acho que realmente, assim, a gente precisa tem uma série de coisas e eu vou continuar, né, nessa coisa de escrever o infantil juvenil pra ser a minha gotinha no oceano aí. E mas é uma, né, a gente pode discorrer Uhum. sobre isso aqui a noite inteira. Mas, felizmente existem nós, existem os independentes, e eu creio que por mais que as pesquisas mostrem o contrário, eu duvido muito que o mercado de literatura vai morrer, porque a gente vai estar lá desbravando até o fim, Não, levando para as pessoas diferen eu acho que não vai morrer, é igual não, morrer que eu falo assim, não, reduzindo e não, tal. mas assim, as pesquisas dão a entender isso, né, que tá só caindo e Sim, tal. tá só caindo. Só que eu tenho uma visão que é igual televisão. A televisão não existe A há televisão 70 anos, morreu. só que a forma de utilizar a televisão mudou. A televisão sempre existe, só que você tá colocando YouTube na televisão agora, que você não fazia isso 5 anos Não, a atrás. televisão que a gente fala são as emissoras, né, cada não, vez o registrando livro menos audiência, mas as pessoas estão vendo programas aonde? No YouTube, estão assinando o streams, streaming, elas o livro é a elas mesma querem coisa, né? consumir o conteúdo de outro jeito. Televisão é o livro, só que você consome o livro de forma diferente. Vai chegar num ponto, acho que nos próximos anos, que o audiobook vai crescer muito. Não, Sim, acho que não vai substituir a leitura, mas vai crescer muito. É uma nova forma de consumir literatura. Então, assim, vai adaptando, vai mudando. E o não, com certeza. independente, na minha visão, o independente vai carregar essa principal mudança. Então, né, aí cabe às grandes editoras, os grandes As players do grandes editoras, mercado. existem um sistema muito rígido ali. É entre eles, né? É muito fechadinho Não, também.
muito fechadinho. Só que a gente, independente, tá tentando achar as brechas, então: "Opa, a tecnologia nova é essa aqui, tô indo". E tá achando e tá indo, né, a questão é Tá essa, ele tá achando e tá conseguindo. indo. Então assim, o audiobook é ótimo, principalmente nessa que as pessoas falam que não tem tempo. Às vezes tá lavando uma louça, tá fazendo uma outra coisa, tá ouvindo Tá isso. consumindo. E aí é ótimo, isso é ótimo Ótimo porque também. é E literatura, é eu acho assim, conhecimento. isso que a gente tá fazendo aqui agora, né, o podcast, uma série de outras alternativas à TV tradicional tá surgindo, então as pessoas vão continuar consumindo conteúdos. E o independente, ele quem tem essa maior facilidade de migrar, né. Igual eu Mais falo: "Ah, fácil, né. eu falo assim, eu não acho que isso vai acontecer, porque o romance ainda né, há séculos é a literatura mais forte, mas assim, a mais, assim, digamos, marginalizada, né, porque as pessoas não tratam, às vezes, como literatura, mas é a que mais abraça, assim, as pessoas, nesse aspecto. Mas se amanhã, né, o mercado mudou pra terror, eu gosto de escrever, né, assim, eu adoro, por exemplo, escrever ação. Sim. As cenas de ação, né. A ser ação. O meu último lançamento na Amazon chama Protegida pelos Fios. Eu vi, já vi a capa aqui, eu vi. Eu ficava vendo aquele Tim Seals e falava: "Cara, eu quero escrever alguma coisa assim, de agente Uhum. especial, de não sei o quê". E aí eu trouxe essa coisa que eu queria muito fazer pra um romance, né. Eu até brinquei com ela, assim: "Nossa, eu tenho que parar com a porrada e lembrar que é um". Ai, ótimo. Ô Jéssica, a gente, pô, tá numa conversa muito foda aqui, com 1h40, só que é o seguinte, a gente falou de temas, assim, muito além da sua escrita, da sua literatura, que é até o foco inicial, mas que são assuntos muito pertinentes, assim. Sim. Você como uma grande representante do mercado independente, né, tanto em volume de publicações, quanto em número de leitores, então é essencial a gente escutar, e quem nos ouve são novos autores ou pessoas que já estão no mercado também, mas enfim, gostam desses conteúdos, que não são conteúdos técnicos, vamos colocar assim, mas são conteúdos super ricos para quem quer Eu no acho mercado, que é né. uma visão pra ver, assim, né, entender o mercado. É igual aquele ponto que a gente falou, principalmente outros autores que estão aí, né, que a gente ressaltou cara, quem vai vender seu livro é você. Sim. E aí Lembra do pacotinho, cada editora vai te entregar um pacotinho maior, mas é você que tem que destrinchar esse pacotinho e fazer o negócio acontecer. e durante o episódio eu estava aqui na Amazon, é muito fácil encontrar seus livros, só colocar Jéssica Macedo, já aparece o seu perfil, Uhum. aparece a lista de livros, e no Instagram, que é a A autora autora de Jéssica Jéssica Maçã. Macedo, que eu tô vendo aqui também, você falou dos seus, tem várias publicações aqui recentes, tem as matérias de jornal também, então dá para saber tudo sobre você, Tudo, sobre seus né, hoje livros. saiu uma matéria bem legal no Tempo, então é só digita Jéssica Macedo Tempo ou só Jéssica Macedo e clica em notícias no Google, que eu acho que vai ser a primeira a Ótimo. aparecer. Tem muita coisa, como eu disse, eu escrevo para todos os públicos, então assim, tem livro para ler para sua criança sem medo, né, o Uhum. Preto a Cor do Sorte, que é uma história de gatinho e de abandono, que é uma história um livrinho que eu gosto muito, o próprio Matematicamente, como são livros pequenininhos, né, leia primeiro, né, aí você pode filtrar o conteúdo. Voltando lá pro tema do inimigo virtual, não solte sua criança sozinha no meio do estádio de futebol, ela pode se Uhum. divertir muito, mas, ela precisa da sua orientação e eu acho que existem fases, existem etapas e a gente pode, construir um Brasil melhor aí nessa devagarzinho indo nesse trabalho de formiguinha. Perfeito. Jéssica, eu queria agradecer a participação, foi ótima a conversa, adorei conhecer você, sua jornada, e bom, espero que você tenha gostado também. Obrigada, foi muito legal, né, como eu disse, eu falo pra caramba, então a gente já tá aí com 1h40. Isso é bom, o problema se fosse o contrário. Nossa, esse é um desafio para mim, só soltei, você foi embora e Eu falo demais, mas assim, qualquer coisa, né, pra gente falar aí, eu acho que o mercado literário é realmente a minha paixão, a minha vida. A gente volta lá pra terapia, a minha terapeuta perguntava: "O que quem é você se não sou a Jéssica autora?" E aí eu dar aquela Uhum. tela azul, assim. Sim, É não isso, existe, né. então não existe. Eu acho que mesmo hoje que se eu tivesse que fazer outra coisa pra pagar os meus boletos, na época da faculdade, eu escrevia dentro do ônibus, eu trabalhava durante o dia no horário comercial e fazia faculdade à noite, então eu escrevia dentro do ônibus, escrevia no meu horário de almoço e escrevia ali antes da aula da faculdade começar dentro do ônibus de novo. E porque sempre pra mim sempre foi, assim, esses personagens, essas histórias, então escrever pra mim sempre foi uma coisa que é vital. E ver o pessoal abraçando isso, conseguir chegar no mundo inteiro graças à tecnologia,
Eu acho que é muito importante, mas não é simplesmente autores estão aí, não é simplesmente só botar o livro na Amazon e falar assim: "Ah, mas não tá vendendo". A gente trabalha o marketing, a gente tem que trabalhar a rede social e é um degrau. Eu comecei há 14 anos atrás. Se você começou há 2 meses e tá achando que tá difícil, calma, não desiste não, Sim. É, a questão é a consistência, né. continua. É, a O consistência mais. marketing, a recorrência da sua comunicação, da produção de conteúdo, vai publicando, vai Eu já gravando, peguei vai. primeiro lugar várias vezes na Amazon, mas o melhor exemplo de todos é a Mari Salles. A Mari Salles está em terceiro lugar na mais lida, ela só pegou primeiro lugar geral uma vez. Porém, ela tem recorrência, ela tá sempre lançando, ela tá sempre ali, então as pessoas estão sempre lendo ela, que não seja porque o ranking da Amazon é muito relativo. É, E ele ele é ele é difícil ele vai depender dos outros livros, de quantos outros livros estão vendendo. Mas o exemplo dela significa que a constância, ela tá na frente de um monte de gente que entra em primeiro lugar direto. Então, assim, e essa pesquisa da AMA mostrou que a constância é a coisa mais importante. A Flávia Pádua tá em sétimo, ela nunca pegou o primeiro lugar. mas um sétimo, pô, é super relevante, sempre tá ali Não, nas cabeças. um sétimo que significa que ela tá sempre lançando. Então, mesmo que ela nunca tenha pegado o primeiro lugar geral, ela é a sétima autora mais lida, e muitas pessoas que não pegam primeiro lugar geral, aliás, que pegam assim que lançam, sequer estão nessa lista, por causa da recorrência. Então, a recorrência é importante. Os leitores, quanto mais se você publica um livro hoje, vai publicar outro daqui a um ano, você vai ter que fazer essas pessoas lembrarem quem você é. Sim, verdade, fazer tudo, meio que trabalho todo de novo. A não ser que vai ter que fazer o trabalho de novo, a não ser que você tenha uma presença nas redes sociais muito grande, mas aí você vai ter que produzir outro tipo de conteúdo, você vai ter que lembrar as pessoas de quem você é de novo. Então, assim, a recorrência é importante, nem que você: "Pô, não dou conta de lançar", eu sei, mas aí tente criar uma rotina que te dê, né, "Ou eu só dou conta de um por ano", mas cria ali pelo menos a recorrência na rede social. Eu estava falando com uma outra autora, ela falou: "Ai, poxa, eu não tô conseguindo postar", eu tô assim: "Cria o tira um domingo, um sábado, cria o conteúdo do mês inteiro e agenda". Ela: "Ah, mas eu ouvi que agendar não entrega pra todo mundo, é melhor antes feito do que perfeito. É melhor entregar pra um pouco do que não entregar pra ninguém". Sim. É, eu também O engajamento é menor se você agenda. Não sei, eu não tenho propriedade pra dizer isso. Dizem, né, falam, mas não importa. É melhor você entregar pra alguém do que não entregar pra ninguém. exatamente, é aquela coisa, tem que fazer, pegar e fazer assim. Tem que fazer, tem que pegar e fazer. Não adianta, o seu caminho só vai ser construído se você pegar e fazer. Claro que aí você tem que entender dentro do seu cotidiano, quais são as suas limitações, o que que dá pra fazer, o que que não dá, e ir ajustando isso. Porque, vou dar uma dica aqui, autores, não é só sobre isso, mas é pequenininho, tem menos de leiam o meu livro Desculpas Não Pagam Boletos. Ele fala de educação financeira, de metas, de objetivos, é uma conversa, igual eu conversei aqui. É um livro que de tanto eu conversar com outros autores, eu falei assim: "Cara, para, desculpa, não vai pagar seu bolso. Sim. Você tem que ir lá e fazer", né, então assim, leia. Eu acho que ele tem ali uma aulinha pelo menos para tentar ajudar a ter um norte. Não importa as desculpas que a gente tem todas as dificuldades. Eu entendo que cada um vai ter mais dificuldades do que o outro, mas a diferença só acontece quando a gente começa a fazer, quando a gente começa a se movimentar. E todo mundo, eu falo, né, falei com a Lula, que é uma outra autora, ressaltou uma coisa, a gente tem que fazer sacrifício para chegar onde a gente quer chegar. E isso seja onde for, de qualquer profissão. O médico vai ter que fazer residência, vai ter que passar anos e anos estudando, então a gente precisa se dedicar. E a escrita, como qualquer É outra diferente. desse não é diferente. Então, existe um misticismo, não sei de onde eles tiram dos filmes americanos que eu vou lançar um livro e ficar milionário. Não vai. Não vai, não vai. Nem o top 1 da Amazon vai te deixar milionário, não vai. Sim. A não ser que fale assim, esse livro pode te deixar, se você trabalhar ele muito bem, se você mas não é só publicar o livro, independente do que for. Você vai ter que ter um trabalho pós-livro para fazer esse livro render, para fazer esse livro chegar nas pessoas. E aí, cara, assim, o mercado é enorme, você pode ser um coaching, você pode ser um professor, você pode ser uma série de coisas que vai atrair o público-alvo do seu livro.
Então, assim, eu já falei demais. Foi um prazer. Eu que Meu agradeço, e viu. se você quiser aí pra gente bater um próximo papo, aí você pode botar a Sim. pauta pra eu ficar presa nela, não brisar. Não, preocupa não. Mas eu vou querer sim uma próxima conversa. Vai virar aqui o ano, né, a gente vai entrar Uhum. já em 2025, mas vamos começar assim. E a A gente gente pode falar do filme, de uma série de outras coisas também que a gente precisa ter passar. muito assunto e de repente nesse próximo papo, a lei já pode estar valendo ou não tá valendo, a gente pode até fazer uns Sim, a gente fazer uma análise de como, né, porque assim, isso é a minha gente, uma hipótese, né, que é Sim. dentro do que eu tenho, é o que eu acho que de fato vai acontecer dentro aí principalmente na questão do mercado independente, né, e aquilo que você falou, a gente não existe para eles. Então vir falar que tá ajudando o pequeno, pô, quem é esse pequeno, né? Então vamos eu acho que esse pequeno aí é as redes de livraria e a Amazon. A gente Uhum. sumiu nesse meio aí. Mas, enfim, A gente conversa ótimo e depois. vamos ver Adorei. o que eu quero, independente do que seja o resultado, um Brasil de mais leitores, mais acesso, né, que a gente faça o nosso trabalho de formiguinha. Adoraria que o preço do livro caísse. Nossa, Uhum. assim, a coisa É um que eu sonho. mais quando eu sou, assim, meio pessimista, eu falo: "Cara, a coisa que eu mais quero é falar assim: 'Poxa, que bom, eu estava errado'". E Sim. é uma coisa para os autores, a gente tem sempre que aprender, tem que admitir. Não seja um alecrim dourado, tem lá no meu desculpas, não pagam boletos também. Enfim, a gente tem que ter a humildade de aprender, de reconhecer e de continuar aprendendo sempre. Então foi um Perfeito. prazer, Juliano, Obrigado. É isso. Desculpa não. Obrigado, boa noite, Jéssica. Um abraço e até mais. até, tchauzinho.